porque Deus ele está sempre ao nosso lado. Nós fomos criados com um propósito. A explosão não tinha propósito. Nenhuma explosão tem propósito. Mas nós fomos criados com um propósito. Não somos acidente, mas somos um ato consciente de uma mente criadora. E Deus ele foi exatamente o precursor da nossa existência. Por quê? Porque Ele amava. E Ele criou com um propósito. E que propósito era esse? Por isso é que Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Agora, essa imagem de Deus, segundo patriarcas e profetas, essa imagem é tanto na aparência e no caráter. A imagem na aparência e no caráter. Porque João 4:24 diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então nós precisamos refletir esta realidade do Criador na aparência física, mental e espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós refletimos físico, mental e espiritualmente. Então Deus fez o homem e mulher. Então não havia indício de inferioridade. Os dois iguais, né? Os dois iguais. Então a mulher seria a companheira, auxiliadora, um elemento ao seu lado. Só que depois do rompimento, ela usou outras atitudes, que nós vamos ver lá na parte de quarta-feira. Então esta era a realidade. Então Deus trouxe à existência o casal. O propósito de Deus era relacionamento com os seres criados. Os seres criados foram feitos para a glória de Deus. E Deus desejava relacionar com eles. Então Deus sempre procurou o ser humano. Diga. Ainda complementando sobre isso, eu achei interessante uma frase na lição de segunda, que diz o seguinte: a Bíblia, ela enfatiza os aspectos espirituais e intelectuais da nossa mente. E ela não se prende no aspecto físico, que é o que alguns entendem, né? Imagem e semelhança de Deus pode fazer a gente entender ou chegar à conclusão que seria físico, mas não. É o aspecto espiritual e intelectual. Ou seja, o ser humano, quando foi criado, eles tinham sabedoria plena. Eles tinham conhecimento de tudo, porque Deus mesmo fez com que eles conhecessem, inclusive o mal. Eles conheciam o mal que tinha acontecido no céu, e esse mal serviu de advertência para que eles pudessem fazer as escolhas diferentes a partir daquele momento ali. Nós temos uma origem nobre, né? É uma origem nobre, nós viemos de um rei, e temos um propósito, como eu comentei. Quando nós fomos colocados na natureza, ou seja, no jardim, o ser humano foi criado, Deus ali, Ele disse para Adão e para Eva o que eles deveriam fazer. Deu a eles uma casa, deu a eles um trabalho, e deu a eles também alimentação. Não é isso que está lá em Gênesis 1, 28 e 29? A primeira parte do verso 28 diz o quê? Que Deus abençoou aquele casal, ou seja, foi a primeira cerimônia de casamento, né? Eu imagino Deus ali unindo, quem sabe, a mão dos dois, abençoando os dois e dizendo que eles deveriam ter, que eles tinham um trabalho a fazer, tomar conta de todo o jardim, o planeta, e que eles também deveriam constituir uma família, ou seja, sede fecundos, não é isso? Multiplicai. E estava dizendo para eles, olha, que isso tudo sirva para você de alimentação. Exatamente. Gênesis 1, 28 e 29 traz aqui para a gente que Deus colocou aquele casal para procriar, reproduzir da sua própria espécie, somente da sua própria espécie, povoar a terra e subjugar. E aí vem o relacionamento. O relacionamento. Deus inicia
esse relacionamento, para que os filhos criados respondessem à sua bondade, entrar em comunhão com o Pai e corresponder à bondade do Pai. Este é um relacionamento que deve haver entre pai e filho. Por exemplo, eu tenho esse conceito, estou aprimorando este conceito. Deus é o meu pai. Eu sou filho. O que eu tenho que fazer? Corresponder o amor que ele tem por mim para com ele. Então eu preciso ser um filho obediente. E quando há esta atuação no pai com o filho terrestre, é a mesma coisa. Quando o pai tem um bom relacionamento com Deus, o filho observa e também vai ter um bom relacionamento com Deus. Por isso é que nós sabemos que Deus é pai, ele nos ama, quer o nosso bem-estar, e por isso nós somos gratos porque temos um pai tão bom. Mas tudo era maravilhoso e perfeito até que algo diferente aconteceu, né? Interessante porque no Jardim do Éden não tinha lei, né? Ou pelo menos aparentemente não tinha. Porque até que Deus vire para eles e coloque a imposição ou o momento de obediência, né? O que eles deveriam provar como obedientes, não tinha nenhuma lei. Tudo era perfeito, o homem respirava, os animais andavam, eles dariam nome aos animais, tomariam conta, procriariam, constituiriam a sua família, mas Deus virou para ele e falou assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Impressionante porque quando você olha a nossa vida completa, né, nós olhamos, nós temos uma semana de 7 dias e ele separa um dia só para ele. Nós temos um dia de 24 horas e ele pede entre 15 e 20 minutos para você estudar sua lição, meditação. Eu acho que é muito pouco, nós ganhamos, né? Nós temos o nosso recurso 100% e ele pede para devolver para ele só 10%. Deus, ele é o dono do universo e ele se limita, naquele momento, a pegar uma árvore só do jardim e separar para ele. Eu e você temos um motivo muito grande de ajoelhar e pedir para que Deus nos ajude a tomar conta da nossa vida de forma a garantir que coloquemos a nossa vida nas mãos dele, 100%. E nesse caso não tem como negociar, porque 100% precisa estar na mão dele. Porque Eva sabia de tudo, ela era perfeita, não tinha entrado o pecado ainda, ela sabia que não deveria se afastar do seu esposo, mas mesmo assim cometeu o erro de ir e chegar próximo exatamente da tentação. Imagina eu e você, que já estamos vivendo nesse mundo de pecado esses anos todos. Uma reflexão: vamos nos aproximar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá estava a serpente saboreando aquele fruto que era um reflexo de ouro e prata, algo assim extraordinário. E a serpente ali estava saboreando, chamando a atenção. E a mulher então se aproximou, que não devia ter se aproximado, e achou que realmente era interessante, e ela sentiu que algo estava diferente. Então veja só, Deus sempre que busca o homem, um relacionamento com o ser humano, mas a serpente fez uma coisa parecida. Ela foi que buscou o diálogo com a mulher. Ela disse: Deus disse que de toda árvore do jardim não comerás. Ela provocou um debate, uma discussão. E Eva entrou em discussão com ela. Ele disse: não, podemos comer de toda árvore do jardim, mas desta que você está comendo, não podemos comer, porque Deus diz que no dia que comermos, certamente morreremos. Então a serpente ironizou: eu estou comendo, estou viva, não aconteceu nada.
E ela disse assim, vejam só a imaginação dele, então Deus não falou a verdade, não morreu. Olha só, alguma coisa está errada. Então, veja só, ali está intrínseco ali muitas transgressões, duvidou de Deus, colocou o caráter de Deus em interrogação diante do universo. Será que Deus falou a verdade ou não? Então, ali realmente, irmãos e amigos, ali está implícita muitas transgressões. Às vezes a pessoa diz o seguinte, simplesmente porque tocou na fruta, comeu, uma coisa muito simples dessa, houve um desastre. Mas diz aí o Profetas e Reis, que aquela leveza da proibição, aquela simples proibição, tornou um pecado grandioso. Porque se Deus deu a eles apenas uma coisa leve para executar, não cumpriram. Imagina se Deus desse uma coisa mais séria. Então era necessário que eles passassem por aquele teste para assumir algo mais profundo. E eles não resistiram àquela leveza, aquela simples recomendação. Então, realmente, aí precisou Deus implantar algumas coisas, por exemplo, disciplinar. A partir daí, houve necessidade de uma disciplina, do apetite e paixão. Também, desenvolvimento de hábitos de domínio próprio. 2 problemas seríssimos que o ser humano enfrenta hoje: domínio próprio e apetites e paixões. Então essas coisas todas passaram a surgir naquele momento. Então nós precisamos ter esse hábito de domínio próprio. Porque, segundo patriarcas e profetas, diz que pecado é pecado. Não tem pecado pequeno, nem pecado grande, tudo é pecado. Desobediência é desobediência. Mas nós temos a tendência de avaliar o pecado. Não, um pecadinho, não. Tudo é pecado, tudo é ofensa a Deus. Interessante, porque quando a gente olha lá para a história, a gente fica imaginando que Eva poderia ter saído correndo, ela poderia nem ter chegado próximo da árvore, né? A gente, aqui no nosso mundinho de pecado, a gente acha que é inteligente e tem sabedoria suficiente para entender o que aconteceu naquele dia. Mas eu queria dizer para vocês, e eu aprendi na lição dessa semana, que a mesma serpente do passado é a mesma de hoje. E é interessante, se você parar para analisar um pouquinho como é que ele fez, como é que ele utilizou de artimanha, impressiona qualquer um de nós. Por quê? Porque ele disse para Eva que conhecia Deus. Já entenderam isso? Imagina, por exemplo, alguém que chega perto da gente para contar alguma coisa que alguém fez, e alguém que é muito íntimo nosso. Então ele falou assim, o que Deus falou para você mesmo que vocês deveriam fazer? Ela deve ter parado para pensar assim, ué, ele conhece Deus também? É amigo dele? E como é que ele sabe que ele falou? Porque só estava eu, meu esposo e Deus presente. Como é que ele sabe que Deus falou alguma coisa? Então olha só como é que ele usou de astúcia. Ele falou, mas Deus não disse na Bíblia? É assim que ele fala com a gente. Mas Deus não disse que na Bíblia está lá escrito assim, assim, assado? Não foram as 3 tentações de Jesus no deserto? Ele usou a Bíblia. Então ele chega perto da gente com astúcia. Então Eva lá começou a se derreter, ou seja, ela abriu a porta do seu entendimento naquele momento para começar a conversar. E quando ela disse o que deveria fazer, ou seja, não comer da árvore, ela falou assim, ué, estranho, que a mesma ordem para você é diferente para mim, porque aqui eu estou comendo e não morro. Então as coisas começam. Satanás, ele anda como leão, né? Essa semana teve uma meditação, se eu não me engano, uma lição com o meu filho no juvenis que falou sobre isso. Satanás é um leão e ele está andando ao redor, esperando a gente ficar desatento para que ele possa dar o bote, né? E ele ali utilizou. Eva, que fique claro, que Eva, ela pecou porque ela foi enganada. Mas o pecado entrou no mundo através de uma decisão de um ser humano. Adão decidiu pecar. E esse
foi o maior problema. A gente tem o costume de achar que Eva foi o problema, né? Mas Adão, ele tomou a decisão de pecar naquele momento. Interessante que o texto lá de Gênesis 3 diz que ela viu que o fruto era agradável à vista e ao paladar. O pecado, a princípio, é saboroso, mas quando acontece, é que você vai sentir o peso. E por isso ela tentou e comeu. Depois juntou algumas das frutas e levou para Adão. Adão, quando pegou, viu, está errado, alguma coisa errada. Qual seria a atitude dele? Momento, vamos conversar com o nosso pai, para ver qual vai ser a realidade. Não. Ele pensou qual seria a consequência, o resultado dele participar do pecado. E ele viu que a descendência dele seria algo drástico, mas ele pensou muito como vai ser, então, e cedeu à tentação. E hoje nós estamos aí nessa realidade. Eu estava pensando, vejam só, essa semana, uma simples desobediência, simples, não tocou. Olha o desastre que está acontecendo no planeta. Precisou o Filho de Deus, o Criador, vir morrer por nós, porque pegou naquilo que não devia pegar. Uma coisa simples. O que aconteceu? Olha só a história da humanidade. Desastre. Por quê? Porque uma simples desobediência. Vamos entrar no final? Fechando? Eu já fechei até minha lição aqui, já informaram que o tempo terminou. Mas, para toda a história com Deus, sempre tem um final feliz, é como você está comentando, né? Deus, ele veio, no final daquela tarde, procurar o ser humano, e o ser humano tinha se escondido. Eu e você nos escondemos toda vez que pecamos, como o Manel falou. É prazeroso pecar, mas as consequências doem. Nós nos escondemos, nós fugimos de Deus, e Deus, ele vem até nós e nos chama, né? Naquela tarde ele chamou Adão e Eva, porque ele queria dar para eles ali naquele momento a solução para o problema deles, que era exatamente a vinda de um dia, de um descendente, que faria jus àquele, ou terminaria, né? Com todas as agruras que o pecado concede e condena ao ser humano. Mas só mais dois pontos aqui interessantes, é que Eva foi enganada, Adão não. 1 Timóteo 2,14 diz que Adão não foi enganado. Ele realmente resolveu condescender com o pecado. Mas naquele momento também Deus fez uma promessa. A promessa era que, lá em Gênesis 3,15, que o descendente feriria a cabeça da serpente. E Satanás viu que a partir dali, a situação dele passou a ficar complexa. Por quê? Viria alguém para resolver a questão. Quando ele disse, onde estás? Deus não condenou o casal, não atribuiu, não condenou, simplesmente tentou resgatá-los, e tentando levar de volta, e aí veio a promessa, de que haveria alguém, Cristo Jesus, que seria o resgatador e o vencedor. Que Deus nos abençoe, nos dê mais disposição, e vamos a partir daqui estudar profundamente as alianças, para sabermos quantas alianças teremos, ok? Obrigado, amém. Feliz sábado. Som. Gostaria de chamar os candidatos ao batismo, por gentileza, se aproxime aqui da frente, aqui desses degraus. Aliás, vocês subam aqui, por favor, subam aqui.
Muito bem. Sejam bem-vindos. Eu farei algumas perguntas, por certo vocês conhecem, porque as perguntas que eu farei, vocês já estudaram. Apenas vocês vão publicamente confirmar aquilo que vocês já conhecem, tá bom? Então vocês respondem afirmativamente. Ótimo. Esse chama-se o voto batismal, ou compromisso, não é? Essa aliança que vocês estão exercendo com Deus. A primeira pergunta diz assim: creio que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? A morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por os pecados. Creio que a igreja, creio pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo derramado, sou salvo da penalidade do pecado. Creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador pessoal. Creio pela fé na justiça de Cristo, que meu intercessor, Cristo é meu intercessor no santuário celestial. Aceito os 10 mandamentos como a transcrição do caráter de Deus. Os mandamentos são a transcrição do caráter de Deus. Aguardo a breve volta de Jesus, a bendita esperança, Tito 2,13. Aceito o ensino bíblico dos dons espirituais e creio que o dom de profecia é um dos sinais de identificação da igreja remanescente. Creio na organização da igreja. É meu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com meus dízimos e ofertas e meu esforço pessoal. Creio que meu corpo é o templo do Espírito Santo. Honrarei a Deus cuidando do meu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial à saúde, abstendo-me de todos os alimentos imundos, do uso e fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, fabricação ou uso de fumo em qualquer de suas formas. Conheço e compreendo os princípios bíblicos fundamentais, como ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É meu propósito, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando minha vida em harmonia com esses princípios. Aceito o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e desejo ser batizado desta maneira como uma expressão pública de fé em Cristo e no perdão de meus pecados. Aceito e creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de toda nação, raça, língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nela aceitas. Desejo ser membro desta organização, desta congregação local mundial da igreja. Ok. Deus continue aprovando a decisão de vocês. Todos podem ajoelhar? Se puderem, vamos ajoelhar. Santo Deus, nosso eterno, onipotente Pai Celestial. Aqui estão estes irmãos que decidiram fazer uma aliança com o Senhor, um pacto, um concerto de vida eterna, salvação em Jesus, compreender o sacrifício que Cristo realizou em seu favor e aceitaram ter uma vida em comunhão e com harmonia com os princípios do céu. E o propósito deles, Senhor, é, a partir daqui em diante, ter uma vida em harmonia
pensando mais nas coisas eternas do que nas terrenas, embora vivendo aqui ainda neste mundo tenebroso. Mas esse é o propósito também, buscar a comunhão, o estudo da palavra e, acima de tudo, comunicar esta verdade que receberam para outras pessoas que não têm esse conhecimento, tanto pelo testemunho como pela palavra. Portanto, aceita estes teus filhos que tiveram esse propósito de, nesta manhã, descer as águas batismais, para que haja uma morte da velha pessoa e surja uma nova pessoa. Portanto, os abençoe e continuando orientando, dando-lhe o Espírito Santo, para que eles possam suportar os embates que vêm sobre eles a partir de agora, mas que eles sejam fortes e permaneçam ao seu lado, na certeza de que há um Pai bondoso, um Pai presente e que é a salvação de todos. Aceita a nossa oração, agradecidos em nome e por amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado porque Jesus pagou alto preço dos meus pecados. Eu vejo o dia se aproximar, em que Cristo nas nuvens virá me buscar. Sim, virá com glória me levar ao som de trombetas por toda a terra, e todo olho verá. Se preparar, uma igreja pura sempre a pregar, que virá com glória me levar para uma nova terra e um novo céu, até um novo nome me dará. Jesus, finalmente face a face o encontrar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, que virá com glória me levar para uma nova terra e um novo céu, até um novo nome nos dará. É a certeza que nos leva a cantar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, finalmente face a face o encontrar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem, finalmente face a face o encontrar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Pai, Senhor Jesus. Bênçãos para vocês todos, queridos. Que privilégio estar aqui com vocês, diante desse tanto de mídia aqui, né, Cissa? Você ia dizendo, eu estou com o YouTube aqui do lado, acompanhando, estou com o Zoom na minha frente, e eu queria, Vitor, tá vendo o pessoal na igreja, só os da igreja que eu não consigo ver aqui agora. Mas me sinto lisonjeado em ter passado essa semana com esse povo tão querido do Distrito de Freguesia. Muito obrigado por vocês terem me recebido aí na casa de vocês, na igreja de vocês. Obrigado, pastor Jean, pelo carinho que você sempre teve comigo, com a minha família e toda a sua família, né? Quero agradecer todos que participaram. Eu vi esse pessoal correndo com transmissão. Nossa, o Léo deve ter perdido uns cabelos essa semana, o Vitor ali, e uma correria. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Eu espero que Deus cuide das coisas de vocês aí, como vocês têm se dedicado às coisas dele. Também quero agradecer os nossos professores da Escola Sabatina. Na semana passada foi meu amigo pastor Betero e o meu amigo Carlos. Tivemos uma lição excelente e hoje também lições de alto nível aqui. Eu quero agradecer vocês. Obrigado a todos que participaram, ok? Eu quero que você agora pegue a sua Bíblia. Eu já tenho aqui a minha Bíblia, está aqui na minha mão, minha Bíblia está velhinha, velhinha, eu estou querendo trocar essa minha Bíblia, mas eu gosto tanto dela, e eu quero que você pegue a sua Bíblia. No sábado passado, que foi o nosso primeiro culto, eu me lembro que eu abordei vários pontos de Lucas capítulo 4, e eu até disse para nós, quando você estiver diante da tentação, lembre-se, o diabo manda fazer, mas ele não guarda segredo. Eu abordei isso no sábado passado. No domingo, nós estudamos a entrada de Jesus em Jerusalém, ok? Entrada triunfal, e Jesus chorou. No domingo, nós estudamos o choro de Jesus, e na segunda, nós estudamos a fome de Jesus. Jesus teve fome, que incrível, né? Nosso Deus tem emoções, nosso Deus não é estático, ele não é alheio. Na terça-feira, eu falei um pouquinho sobre a visão de Jesus do templo, e eu até disse para nós aqui, não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais próximo da Bíblia. Na quarta-feira eu estudei a palavra mais conhecida da Bíblia com vocês, a parábola do filho pródigo, e eu até disse aqui, lá na terra distante, o filho pródigo conheceu o que é a miséria. Na casa do pai ele conheceu o que é a misericórdia. Na quinta-feira, nós estudamos sobre o Espírito Santo, o papel dele. Eu até disse que quando Jesus voltar, ele vai encontrar aqui na Terra dois grupos de pessoas. Um grupo que conheceu a verdade e um grupo que viveu a verdade. O nosso tema de ontem, eu peguei um temazinho da cruz. Nós tivemos 3 cruzes no Monte Calvário naquela sexta tarde. Em uma cruz, um homem morreu no pecado. A tradição dá a ele o nome de Gestas. Morreu no pecado. Dimas morreu na cruz do lado direito, assim diz a tradição, e Dimas morreu para o pecado, representando todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador das suas vidas. E na cruz do centro, Jesus morreu pelos seus e pelos meus pecados. Na cruz de Cristo, povo querido do Senhor, estava escrito Rei dos Judeus, estava escrito em hebraico, porque o hebraico era a língua dos judeus, a língua da religião. Jesus é o rei dos religiosos. Na cruz, ou sobre a cruz, estava escrito o rei dos judeus em latim. O latim era a língua dos romanos, dos poderosos. Jesus é o rei dos religiosos, é o rei dos poderosos, mas sobre a cruz também estava escrito em grego, Jesus, rei dos judeus, porque a língua grega era a língua da sabedoria. Jesus é o rei dos religiosos, é o rei dos poderosos, é o rei dos sábios, e na sua Bíblia está escrito aí, Jesus, rei dos judeus em português, porque ele é o rei da sua vida também. Tá bom assim?
Eu estou aqui com a minha Bíblia. Então, todos esses temas eu abordei com essa minha Bíblia, que é traduzida por João Ferreira de Almeida, e essa Bíblia aqui, eu acho que está dando aí um pouco de reflexo, tal, traduzida por João Ferreira de Almeida, e ela é versão revista e atualizada. Nela tem um título Bíblia Sagrada. Há uma edição da Bíblia, edição da tradução João Ferreira de Almeida, que ela não traz aqui o título Bíblia Sagrada, ela traz o título Bíblia de Promessas. O título dessa Bíblia é Bíblia de Promessas. É uma edição da tradução João Ferreira de Almeida. O que eles fizeram? Eles pegaram algumas promessas da Bíblia, calcula-se ali por volta de 1.100 promessas da Bíblia, e as dividiram em 71 temas. E essa Bíblia se tornou conhecida como Bíblia de Promessas e é uma Bíblia muito querida no meio pentecostal. Agora, você sabe que na Bíblia tem muito mais do que 1.100 promessas. Algumas fontes bem confiáveis dizem que há na Bíblia cerca de 9.000 promessas. Um pouquinho mais de 8.000 promessas no Velho Testamento e um pouquinho mais de 1.000 promessas no Novo Testamento. Só para a gente pensar, alguns livros da Bíblia têm mais de 1.000 promessas, só um livro. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Na Bíblia, nós temos promessas que Deus fez para o homem, ok? Eis que venho sem demora. Essa promessa se repete 3 vezes no último capítulo da Bíblia. Na Bíblia, nós temos promessas que o homem fez para o homem. Daniel 2, diga ao rei o sonho, e nós lhe daremos a interpretação. Na Bíblia, nós temos promessas que o homem fez para Deus. Salmo 51, abre, Senhor, a minha boca, e os meus lábios entoará louvores a ti. Na Bíblia, nós temos promessas de anjos. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como viste subir, Atos 1. Na Bíblia, nós temos promessas de Satanás. Satanás, é isso mesmo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Na Bíblia, nós temos promessas de anjos maus, em 2 Crônicas, capítulo 18. Fato é que a Bíblia é um livro de promessas. E a Bíblia não é uma caixinha de promessas, a Bíblia é um grande livro de promessas. Alguns livros da Bíblia são conhecidos como livro de promessas, o livro de Salmos. Alguns capítulos da Bíblia são marcados pelas suas promessas. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Olha o verso 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Sérgio, e o mais ele fará. Aí, Aguinaldo, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Salmo 37, verso 25. Como há capítulos na Bíblia que se destacam quando o assunto é promessa, há também promessas que se destacam na Bíblia. Qual é a promessa mais destacável da Bíblia? Qual é a promessa mais aguardada da Bíblia? Qual é a promessa que mais dá esperança da Bíblia? Eu quase posso ler os teus lábios. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar, voltarei. Jó capítulo 19, verso 25, nos meus versos prediletos da Bíblia, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido esse meu corpo, da minha pele, na minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Atos 1, verso 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do modo como o viste subir. Mateus 16, porque o Filho do Homem há de vir com todos os anjos. São textos conhecidíssimos na Bíblia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, ora vem Senhor Jesus. Essa é a maior promessa da Bíblia. Segundo Dwight Moody, no Novo Testamento, de cada 11 versos, um fala da volta de Jesus. A volta de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, é mencionada na Bíblia 1.845 vezes. Gente querida,
Você que está aí na igreja me acompanhando agora, foi essa promessa que fortaleceu o profeta Daniel quando ele estava para morrer e o anjo disse para ele: você vai descansar, Daniel, mas nos últimos dias você vai se levantar. É essa promessa que tem enchido o coração de mães que perderam filhos, o coração de pais que sofrem a derrota, as devassidões do pecado. A volta de Jesus é a promessa que enche o nosso coração. Nenhuma promessa é mais mencionada na Bíblia do que a volta de Jesus. Paulo disse em Tito, verso conhecidíssimo nosso: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, os preparando para a bendita esperança. Pense comigo, ô Rinaldo, na Bíblia tem 300 versos que falam da primeira vinda de Jesus. 300 promessas que falam da primeira vinda de Jesus. Tudo que foi dito da primeira vinda de Jesus se cumpriu. Tem 1845 versos que falam da segunda vinda de Jesus. Você acha que não vai se cumprir? Gente, Jesus passou pelo pior. Jesus passou pelo pior que se pode imaginar na primeira vinda para poder vir em honra e glória uma segunda vez. Vocês acham que ele vai deixar de cumprir isso? Então pensa comigo aqui. Jesus disse que viria, veio. Jesus disse que morreria, morreu. Jesus disse que ressuscitaria, ressuscitou. Jesus disse que voltaria. Espere-o. Espere-o. Porque tudo que ele diz se cumpre. Quando a gente fala de volta de Jesus, vocês sabem qual é a única dúvida que existe? Vocês sabem qual é a única incerteza quando o assunto é volta de Jesus? De que lado que eu vou estar? É a única dúvida que existe. Agora, eu quero ler um texto da Bíblia com vocês, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Seria bem interessante que você ficasse com a tua Bíblia. Eu vou ser bem objetivo aqui. Eu vou ler alguns versos e alguns aqui do capítulo 24 de Mateus. Eu já mencionei que a maior promessa da Bíblia é a volta de Jesus. Dwight Moody disse que de cada 11 versos no Novo Testamento, um fala da volta de Jesus. Nós temos 1445 versos na Bíblia que falam da volta de Jesus. Essa é a grande promessa da Bíblia. É a promessa que nos inspira, que fez você sair de casa, de ir para a igreja, que está aí na frente de um computador, ouvindo a Bíblia. Essa promessa enche o seu coração. Agora, se essa é a grande promessa da Bíblia, quando será? Mateus 24, verso 36 diz assim, 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, isso é clássico, ninguém sabe. Minha sogra mora em São Paulo, capital, mas ela é do interior de São Paulo. E ela tem uma chácara lá no interior de São Paulo, e essa chácara é frequentada pela família uma vez por ano, em período de férias, mas ela mantém, é uma chácara dela, tá de vida, tem uma piscina na chácara, ela mora em São Paulo e vai pouco lá. E sempre que ela vai, ela avisa para a pessoa que cuida da piscina, para o caseiro: eu estou indo dia tal, dia tal. E há algum tempo atrás, o caseiro ligou para ela e disse assim: dona Creuza, eu estou um pouco preocupado, eu acho que a senhora vai perder todo o vinil da sua piscina. E ela disse: por quê? Não, porque a pessoa que cuida da piscina já tem quase 2 meses que não limpa a piscina. Não, mas ele limpa 2 vezes por semana, eu pago para ele limpar 2 vezes por semana. Para você não ser tentado a se preparar perto da volta de Jesus, para não correr o risco de deixar tudo para a última hora, Jesus não disse o dia e a hora. Mas ele disse que essa é a maior promessa da Bíblia. Ele mostrou, a Bíblia não diz o dia e a hora. Isso a Bíblia não diz. Quando será, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz como será. Olha o verso 30 do capítulo 24. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder. Algumas pessoas dizem assim: Jesus não volta aqui não, porque se ele veio uma vez e eles o mataram, imagina ele vir de novo aqui. Irmãos queridos, a Bíblia diz que na volta de Jesus ele não vai vir mais como aquele homem que bateram no rosto dele, que cuspiram nele. A Bíblia não diz o dia e a hora, mas diz que ele vai vir com poder e grande glória. E mais, o verso 31 do capítulo 25 de Mateus diz assim, verso 31 do capítulo 25 de Mateus, e eu leio assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos. A Bíblia não diz o dia e a hora, mas a Bíblia diz que ele vai vir com poder. A Bíblia diz que ele vai vir acompanhado de todos os anjos
verso 27 do capítulo 24 de Mateus. Verso 27 do capítulo 24. Volta um capítulo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. A maior promessa da Bíblia é a volta de Jesus. Você não sabe o dia e a hora, mas você sabe que ele vai vir com poder, ele vai vir com os anjos, ele vai vir, todo olho vai ver, todo olho vai... Mas, pastor, não é como um ladrão? Sim, mas é um ladrão com tanque de guerra. Esse ladrão aqui é como um ladrão no sentido de imprevisibilidade. Não que ele vai vir de forma sorrateira. Então, se você pensar, mas eu sempre pensei que era como um ladrão, ele vai vir e ninguém vai vir. Não, isso tem que ver com imprevisibilidade. Se for um ladrão, é como um ladrão com um tanque de guerra. Como é que eu sei se Jesus voltou ou não voltou? Alguém me perguntou isso há algum tempo. Mas, pastor, e se alguém me disser que ele voltou lá? Você faz o seguinte, se você olhar para si e você não foi nem destruído, nem transformado, ele não voltou. Porque quando Jesus vier, todo olho vai ver. E uns vão ser transformados e outros vão ser destruídos. Se não aconteceu nada disso com você, ele não voltou. Tá bom assim? Agora, tem um ponto que a gente precisa ver aqui. E aí eu vou precisar sair de Mateus. Eu tenho que sair de Mateus porque esse ponto eu preciso abordar. Acho que nem precisa. Eu já falei 2 vezes esse verso da Bíblia, então eu não vou ler o verso. Eu vou mencionar porque é verso que a gente conhece de cor. O verso 11 do capítulo 1 de Atos, quando Jesus estava subindo ao céu 40 dias depois de ter ficado aqui ressuscitado, 2 varões galileus anjos, vestidos de branco, chegaram para a multidão e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá como? Do modo como viste subir. Então, pessoal, povo querido do Senhor, Jesus não vai vir como um fantasma, ele não já veio. Não, porque algumas pessoas dizem assim, ele já veio, tá? Ninguém viu, ele está num outro lugar. Então, deixa eu te falar aqui. A maior promessa da Bíblia é a volta de Jesus. Ninguém sabe quando, mas nós sabemos que ele vai vir com poder e glória. Ele vai vir com os anjos. Ele vai vir, todo olho verá. E ele vai vir de forma pessoal. De forma pessoal. Não vai vir como um fantasma ou como um espírito. Nada disso, gente. A Bíblia diz que do jeito que ele subir, ele vai voltar. Aqui, corpo, vai... Forma pessoal. Deixa eu ir terminando essa linha de raciocínio aqui, já são 11 horas. Por que Jesus vai vir? Por que Jesus volta aqui? Por uma série de razões, né? Olha o capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16 de Mateus. Deixa eu te mostrar uma razão na Bíblia e falar algumas outras. Capítulo 16. Olha por que Jesus vai voltar. Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Eu morava no interior de Minas Gerais, e era um dia bem cedinho ali, entre 6 e 7 da manhã, e eu saí para fazer uma caminhada próximo a uma... Como é que a gente vai chamar isso no Rio de Janeiro? Lá em Minas o pessoal chama de vala. Um córregozinho que passa, um lugar que o pessoal fazia caminhada, lá é conhecido como vala, eu acho que vocês entendem isso também. E eu saí para caminhar, era entre 6 e 7, e tinha um pessoal chegando num caminhão da prefeitura para o trabalho. Eles estavam tirando um tanto de ferramentas do caminhão, tinha um irmão adventista do 7º dia com o pessoal, eu parei, cumprimentei, conversamos, tá, gente boníssima, e fiz a caminhada, tal. No finalzinho do dia eu fui fazer uma visita pastoral próximo àquele lugar, era ali quase 5 da tarde, eles estavam guardando as ferramentas. Qual foi o trabalho do pessoal naquele dia? Limpar toda aquela vala. Eles carpiam, pegavam a sujeira e jogavam no caminhão. Trabalho duro, hein? Trabalho duro. Eu, quando encontrei com esse irmão uma segunda vez, eu falei para ele, irmão, trabalho duro aquele. Eu já trabalhei com algo semelhante, é duro, a gente cansa bem. Ele falou, é cansativo, pastor. E eu perguntei para ele assim, como é que é? O pessoal que trabalha nesse tipo de trabalho ganha bem? E ele me falou o valor. Pastor, é 1,5 salário. A gente ganha por mês 1,5 salário. Gente, com todo respeito a qualquer profissional, eu não quero denegrir aqui, nem falar mal de nenhuma profissão. Mas, puxa vida, uma pessoa para dar um chute numa bola... Não, um jogador de futebol trabalha muito também. Não estou querendo desprezar, não. Mas um jogador de futebol ganhar...
Puxa vida, peraí, gente. Ganhar 3 milhões por semana, 3 milhões de reais por semana, vocês sabiam que existe isso? Vocês acham que aqui nesse mundo existe justiça? Vocês acham que aqui tem justiça nessa terra? Com todo respeito, tem justiça? Mas deixa eu dizer para nós aqui, quando Jesus vier, não vai ter jeitinho, não. Não vai ter conversa que eu sou amigo, que eu conheço, que eu peguei, que eu sei. Ele vai vir para retribuir a cada um conforme as suas obras. A maior promessa da Bíblia é a volta de Jesus. Ninguém sabe dia e hora, mas ele vai vir com poder e glória, ele vai vir acompanhado com os anjos, todo olho vai vê-lo, ele vai vir de forma pessoal e ele vai vir para trazer justiça a essa terra, mais. Apocalipse 21, verso 5, verso 4 e 5 diz que ele vai vir para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Você sabe por quê? Sabe. Você sabe. Você sabe que lágrima não é só água e sal. Por trás de toda lágrima existe uma decepção, existe uma traição, existe um coração despedaçado, existe uma dor de um câncer. Por trás de uma lágrima existe uma mulher abandonada pelo marido, que depois de anos de casada foi abandonada pelo marido. Está a tristeza de um pai que perdeu um filho para as drogas. Está a rejeição, a traição. Jesus vem para trazer justiça, mas ele vem para acabar com as lágrimas. E mais. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus vem para nos dar um novo corpo. Que promessa incrível! Gente, nosso corpo se cansa. Com o tempo ele envelhece, ele fica mais lento, os olhos se escurecem, as rugas aumentam, a audição diminui, a gravidade nos vence com o tempo. Olha quantos milhões se gasta nesse mundo com o corpo. Quase ninguém está feliz com o corpo que tem. Jesus vem para trazer justiça. Jesus vem para enxugar todas as lágrimas. Jesus vem para nos dar um corpo perfeito. Jesus vem para nos levar para morar numa casa que você nunca pensou em morar, em uma casa como a que ele está preparando para você. Eu já morei em muitos lugares, eu sou pastor, né? Já morei em vários lugares. Eu nunca morei num lugar perfeito. Num lugar era muito quente, no outro era muito frio. Em um, meus meninos tinham que ficar de fralda o dia inteiro, no outro, minha filha pegou asma. Todos os lugares têm as suas dificuldades. Todos os lugares. Agora, pense você. Se em 6 dias Deus criou um mundo extraordinário, imagina o que ele não está fazendo para você há milênios. Imagina o que ele não está fazendo para você. Jesus vem para te dar uma casa perfeita, para enxugar as tuas lágrimas, para te dar um corpo perfeito, para trazer justiça a essa terra. Jesus vem, gente, Jesus vem para nos levar para a terra do não mais. Você já ouviu falar na terra do não mais? Não mais morte, não mais câncer, não mais desemprego, não mais coronavírus, não mais cestas básicas, não mais farmácia, não mais atropelamento. Pense aí nas coisas que trazem desgosto para a sua vida. Jesus vem para trazer justiça. Jesus vem para enxugar as lágrimas. Jesus vem para te dar uma casa perfeita, um corpo perfeito e para te levar para a terra do não mais e mais. Ele vem para te levar para a terra do não mais e para você ficar com ele para sempre. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou usar as palavras de Billy Graham. Eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Quando Jesus vier, quantos grupos de pessoas vivas ele vai encontrar aqui na terra? Deixa eu ler mais esse texto, Mateus 25. Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Se vai ter um grupo à direita, vai ter um grupo à esquerda. O grupo da direita vai ser transformado. 1 Coríntios 15 diz que num piscar de olhos
esse grupo vai ser transformado. E o grupo da esquerda? Apocalipse capítulo 6, verso 16, diz que eles vão olhar para o céu e pedir para as pedras caírem sobre as suas cabeças. Já imaginou? Gente, é só uma reflexão. Eu estou falando da maior promessa da Bíblia. Se Jesus voltasse agora, em que grupo você estaria? Você estaria em que grupo? É você aí do YouTube? Você aqui do Zoom, que está só com um nomezinho aqui? Você que está aí na igreja agora? Em qual grupo você estaria se Jesus viesse agora? Qual grupo? A história diz que Alexandre o Grande, que foi um dos reis conquistadores mais proeminentes que passaram aqui nessa terra, diz a história que quando Alexandre ia conquistar algumas cidades, ele cercava essas cidades. A história diz assim. Diz que em algumas situações, Alexandre o Grande pedia que se erguesse um mastro e ele colocava uma tocha nesse mastro, de forma que os moradores da cidade vissem a tocha sobre o mastro. E a história diz que os moradores das cidades nas épocas sabiam que enquanto aquela tocha estava acesa, eles poderiam se render, que Alexandre não matava nenhum dos moradores das cidades. Mas a história diz que quando as cidades não se rendiam e aquela tocha se apagava, os exércitos de Alexandre o Grande entravam e destruíam velhos, crianças, mulheres, grávidas. Deixa eu dizer para nós aqui. Hoje, a tocha do evangelho ela está acesa. Mas um dia ela vai se apagar. E se fosse hoje? E se fosse hoje? Eu quero apresentar algumas pessoas para vocês. Algumas pessoas que se Jesus viesse agora, elas gostariam de dizer para todos nós, o pastor, se fosse agora, eu ia dizer assim, Senhor, eu estava te esperando. E a primeira dessas pessoas é o Marco Antônio. Marco Antônio, estudioso da palavra do Senhor. Ele está entrando agora no tanque batismal com o pastor Jean. Estudando, mas o Marco teve uns tropeços no caminho. Mas não importam os tropeços. O que importa é onde o Marco está agora. O Marco entendeu que a tocha do evangelho está acesa, mas um dia ela vai se apagar. E o Marco quer dizer para o Senhor assim, Senhor, eu hoje quero estar fazendo a tua vontade. E agora o Marco vai entrar no tanque batismal com o pastor Jean. Eles estão entrando no tanque batismal, eu acho que o pessoal do Zoom aqui não consegue ver, mas eu estou no YouTube também, e o Marco está entrando aqui no tanque batismal com o pastor Jean. Que alegria, Marco. Bênçãos para você, meu amigo. Você está num lugar excelente. Parabéns por essa sua decisão, Marco. Nós estamos vibrando com a sua decisão. Eu aqui de Petrópolis, alguns aí pelo Zoom, outros pelo YouTube. Eu sei que há um grupo na igreja e nós estamos felizes com a sua decisão, viu, Marco? Muito felizes com a sua decisão. Eu percebo aqui pelo YouTube, eu tenho uma dificuldadezinha em ver aqui no YouTube, mas eu acho que o Marco já está dentro do tanque batismal com o pastor Jean. Tô certo, pastor Jean? Me dá um sinalzinho aqui, é porque vocês estão com a... Ah, tá tudo certo, né? O Marco está com o pastor Jean dentro do tanque batismal. Ok. Marco, bênçãos para você, meu amigo. Porque você, Marco, quer ter a sua vida restaurada. Porque você permitiu que Jesus entrasse no teu coração e você não endureceu o seu coração, Marco. Nesse momento, pastor Jean, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus,
Ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Marco acaba de ser batizado. O pessoal do YouTube consegue acompanhar, o pessoal do Zoom não consegue ver. Vocês que estão me vendo aqui pelo Zoom não conseguiram ver o batismo. Se quiserem, aí tá. Eu estou vendo aqui pelo YouTube e eu vi que o Marco acaba de ser batizado. Coisa linda, decisão linda, Marco. Bênçãos para a tua vida, meu amigo. Agora eu quero chamar a Tamires. Tamires também vai ser batizada. Tamires conheceu a mensagem e se apaixonou pelo Evangelho de Cristo. E agora ela quer ser um instrumento do Senhor e vai entrar no tanque batismal agora da igreja de freguesia Tamires. O pastor Jean já aguarda no tanque e Tamires vem para ser restaurada em Cristo Jesus. Que bênção. Ela já está no tanque. Oi, Tamires, eu estou aqui, minha amiga. Olha, eu vejo aqui, estou com um grupo no Zoom aqui na minha frente, estou vendo você pelo YouTube. Deus te abençoe, viu? Queria estar perto aí, uma pena, Tamires, mas Deus está perto, é isso que é importante. Parabéns pela sua decisão. Nesse momento, o pastor Jean, com a alegria que ele me falou desse seu batismo essa semana, ele segue a ordem do Mestre Jesus Cristo e para a remissão dos seus pecados e para que você seja restaurado em Cristo, Tamires, pastor Jean te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tamires acaba de ser batizada. Ok, agora eu já tenho aqui o Zoom. Ótimo. E eu quero chamar agora a irmã Josélia. Irmã Josélia Souza. Ela conheceu a mensagem do Senhor pela TV Novo Tempo, gente. Começou a frequentar a igreja, recebeu estudos bíblicos, e aí ela, desde quando assistia Novo Tempo, ela já tinha no coração o desejo de que ia ser batizada. E agora, em meio à pandemia, quase tudo parado, mas ela entendeu que é a hora de ser batizada, e a irmã Josélia está dentro do tanque batismal. Bênçãos para ti, minha querida. Um abraço para você dos meus amigos do YouTube e do Zoom, que te acompanham aqui de forma virtual. Nesse momento, Josélia, querida, porque o Senhor te encontrou, você permitiu ser achada por Jesus Cristo. Pastor Jean Ross, como ministro do Evangelho, devidamente preparado para esse momento, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção. Ótimo, bênçãos para você, minha querida. Eu quero chamar agora o irmão José Humberto dos Santos. José Humberto, pode entrar no tanque batismal, meu amigo. O melhor lugar que você poderia estar agora. Aceitou a Jesus Cristo. Ele mesmo disse que foi liberto, e se libertar é o verbo preferido do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verbo preferido, libertar. Embora o tema da nossa semana seja restaurar, restaurados em Cristo, o verbo predileto do Senhor na Bíblia é libertar. E o José dos Santos foi liberto em Cristo Jesus, estudou a palavra, está dentro do tanque batismal agora. Bênçãos para você, meu amigo. Desejo todas as bênçãos do céu para a tua vida, tá? E para que o Senhor Jesus te encontre em pé, de cabeça erguida, olhando para o céu e dizendo: esse é o Deus que eu aguardava. Pastor Jean Ross, seguindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bênção. Foi batizado José Humberto dos Santos. Bênção para você, meu amigo. Agora eu quero chamar mãe e filha, irmã Maureli e a filha.
Ou melhor, Maureli, ela é filha da irmã Kátia de Areal, não é isso? Me ajuda o pessoal do Zoom aí que a conheça. É Maureli, então não é mãe e filha aqui. Eu vou chamar Maureli, ela vem agora para o tanque batismal. Ok, eu entendo que é isso mesmo, ninguém me corrigiu aqui no Zoom, então tá tudo ok. Entrou ali a Maureli, que benção. Eu tenho aqui a informação que ela é filha da irmã Kátia, né? Terminou os estudos bíblicos com a mãe. Será que a mãe está aí na igreja agora? Será que a mãe pode estar aí? Se estiver aí a mãe, eu não chamei dos outros, tal, mas eu queria chamar a mãe, estudou a Bíblia com ela. Será que a mãe está aí na igreja? Se tiver, eu gostaria que a mãe estivesse aí do lado do tanque batismal. Mas tudo bem. Parabéns pela sua decisão, minha amiga. Bênçãos para você. Olha, acho que a mãe chegou ali. Bênçãos para a senhora. Parabéns, hein? Parabéns, que vitória para a tua família. Estudou a Bíblia com a filha. Deus te abençoe, minha irmã querida. Maureli, porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Porque você quer ser restaurado em Cristo. Pastor Jean Ross, com imensa alegria no coração, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênçãos para você. Coisa linda, ótimo. Parabéns. Eu vou chamar agora o irmão Durval. Irmão Durval Neto. Pode vir o irmão Durval, que chegou um momento muito importante para a tua vida, o dia do seu batismo. O irmão Durval vai entrando agora nas águas batismais, filho de pais evangélicos, foi criado no evangelho, e estudou também com a irmã Kátia. A irmã Kátia, que estudou com a filha, também estudou com Durval. Ele se decidiu e vai ser batizado. Oi, Durval, eu não consigo te ver muito bem daqui, meu amigo, mas olha, se eu, que nem lhe conheço pessoalmente, estou feliz com a sua decisão, e Jesus Cristo, que sabe tudo da tua vida, parabéns pela sua decisão, viu, Durval? Nesse momento, seguindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, Pastor Jean, como ministro do Evangelho, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção. Bênçãos, Durval. Coisa linda. Obrigado, Durval. Ótimo. Agora sim, eu chamo mãe e filha. Mãe e filha. A irmã Kathleen e a Melissa, mãe e filha, juntas no tanque batismal. Elas se decidiram, depois que entenderam aí que nosso Senhor Jesus está voltando, elas querem viver para Jesus, com Jesus, por Jesus, e nesse momento estão entrando no tanque batismal, mãe e filha. Que coisa linda, que emoção ver vocês aí. Entrou uma, entrou a outra. Ok. Pastor Jean, se o senhor não se importar, nós poderíamos batizar a mãe primeiro? Que a gente poderia batizar a mãe, porque ela está dando um ótimo exemplo para a filha e para todos os demais. Olha que coisa linda, uma mãe dentro do tanque batismal com a sua filha. Irmã Ketlene, querida, nesse momento, Pastor Jean Ross, para que o teu nome seja escrito com letras grandes no livro da vida, Pastor Jean, seguindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente, que legal. Agora sim, Melissa, parabéns, minha amiguinha, pela sua decisão, seguindo o exemplo da sua mãe. Bênçãos para você, viu? Parabéns, você está no lugar certo. Feliz pela sua decisão. O pessoal está escrevendo aqui no chat.
do Zoom. O batismo toca o coração e toca mesmo. Eu estou aqui emocionado de ver vocês dentro de um tanque, a gente separado por uma tela, mas unidos por uma mesma esperança. Olha o pessoal do YouTube, todos felizes com a decisão de vocês. Melissa, querida, nesse momento, seguindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, Pastor Jean, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bênção. Parabéns, mãe e filha. Vejam aí, meus amigos do YouTube, olha que coisa linda. Eu de Petrópolis, você aí pelo YouTube, um grupo aqui pelo Zoom, um grupo na igreja. Irmãos queridos, o evangelho não pode parar, a obra de Deus não pode deixar de avançar. Que legal. Quero agradecer esse pessoal da mídia mais uma vez. Que coisa linda ver esse movimento aqui na igreja. Pode vir a irmã Alice Souza. Vai ser batizada agora, estudante dedicada da Bíblia. Ela declarou que felicidade verdadeira é se entregar para Jesus Cristo. Uma guerreira, a irmã Alice, e apesar das lutas e dificuldades, ela vem agora para ser batizada, vai entrar no tanque batismal, e nós vamos fechar esse momento com essa irmã guerreira, vencedora em Cristo Jesus, e ela vem agora para ser batizada. Ok, está chegando ali a irmã Alice, e nós vamos encerrar esse nosso momento e o nosso culto com esse batismo, e duas palavrinhas mais, e a gente termina esse nosso momento aqui. É isso mesmo, enquanto ela vai chegando ali, o pessoal, eu vou lendo aqui, ó, glória a Deus, festa no céu, emocionante. Alguém escreveu aqui, o evangelho não pode parar, e não pode mesmo. O diabo disse, eu vou acabar com esse evangelismo de Semana Santa, mas olha só, nós estamos aqui um grupo no Zoom, um grupo no YouTube, um grupo na igreja, e a obra de Deus vai avançando. Eu estou assistindo aqui, falando e assistindo, está tudo bem? A irmã Alice está chegando? Alguém me dá um sinalzinho só para eu... Pastor Jean, tá, eu vejo você dentro do tanque, ela vem vindo? Ah, sim. Isso, ela vem vindo sim. O pastor ali me fez um sinal que ela vem vindo sim. Enquanto isso, olha, eu vou lendo aqui mensagens. A Ana Paula disse aqui, me emociona todos os batismos, né? E aí o Messias escreveu aqui, é só a dimensão do nosso soberano Deus e os anjos que estão aí em ação por toda a eternidade, né? O pessoal do Zoom não acompanha mais, mas eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, acho que tem um delayzinho. Se você não tem o YouTube aí, eu vou narrando para você, tá? O pessoal está dizendo aqui, olha, Deus trabalhando, Deus atuando pelas decisões, emocionada por essas decisões. E alguém escreveu aqui, se você está em paz com Deus, estará preparado, tá? Entre parênteses aqui, se ele viesse agora. Olha que coisa linda, não? Em Cristo Jesus, nós podemos ter essa certeza que estaríamos do lado direito para ouvirmos Jesus. Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. É isso mesmo, Aguinaldo. Quando Deus age, ninguém pede. Eu acompanho, estou narrando aqui para vocês, a irmã Alice está chegando ali e nós vamos terminar o batismo. Esse momento do batismo, ok? Está tudo certo, tudo sob controle, podem ficar tranquilos que está tudo sob controle aqui. Enquanto a irmã Alice ela vai chegando, o pastor Jean já está bem de frente ali, eu acho que a gente pode usar esse momento para conversar um pouquinho aqui. O pessoal do Zoom aqui que está diante de mim, do YouTube, eu acho que me ouvem bem na igreja também. Deixa eu voltar àquela pergunta na qual eu introduzi esse momento do batismo. Se Jesus viesse agora, de que lado você estaria? Será que há alguém aqui no Zoom, que me acompanha aqui agora, que precisa ser batizado? Claro que não vai ser batizado agora. Agora não vai ser batizado, mas nós vamos ter outros batismos.
No dia 24 de abril, nós vamos ter um outro batismo aqui na igreja de freguesia. Tem alguém aqui no Zoom que precisa ser batizado? Tem alguém aqui no Zoom que precisa ser rebatizado? Será que você gostaria de escrever aqui, pastor, eu vou me batizar, eu vou ser batizado? Será que tem alguém no Zoom aqui que precisa? Eu não sei, não estou vendo, tem 42 conexões aqui. Será que tem alguém aí no Zoom que precisa ser batizado? Vai esperar o quê? Deixa eu falar com o pessoal do YouTube aqui, nós temos 77 pontos aqui no YouTube. Eu estou olhando aqui para o meu celular, para o pessoal do YouTube, lendo aqui as mensagens. Tem alguém aqui no YouTube que precisa ser batizado? Que entende que o momento chegou? Será que você gostaria de escrever aqui, eu preciso ser batizado? Aqui no Zoom alguém já escreveu, eu preciso ser rebatizado. E aqui no YouTube? Escreva aí, eu preciso ser batizado. Eu aceito. Tá, pastor, eu preciso, eu aceito. Vamos aí com essas palavras que já estão no nosso meio. Eu aceito, eu preciso, eu aceito, eu preciso. Enquanto a irmã Alice vai entrando, dê uma olhada na irmã Alice, uma guerreira, uma vencedora. A irmã Alice está indo ali, no momento de pandemia, com as lutas delas, doenças, dificuldades, está entrando no tanque batismal. E você aqui do YouTube, você aqui que me acompanha pelo Zoom, escreve aí, eu vou ser rebatizado, eu aceito, eu preciso. Pode escrever qualquer uma dessas frases aí. E você que está aí na igreja de freguesia, eu sei que é um grupo aí. Tem um grupo de pessoas aí em freguesia. Tem alguém aí na igreja de freguesia que precisa ser batizado ou rebatizado? Se tiver alguém, eu queria te pedir, sem nem te ver, que você fosse agora. Olha, gente, eu vou ser um pouco ousado aqui, mas meu Jesus está voltando. O povo insiste para a gente fazer tanta coisa. Se há alguém aí na igreja de freguesia que precisa ser batizado ou rebatizado, eu queria fazer um pedido para você. Meu pedido eu queria que você se levantasse e ficasse ao lado do tanque batismal. A gente vai ter ali, nós temos 2 pessoas, 2 diáconos, nós vamos ter distanciamento, mas se porventura alguém aí em freguesia agora que precisa ser rebatizado, por favor, ótimo, eu queria que vocês fossem à frente, porque nós vamos terminar o culto, e eu não posso falar de volta de Jesus e não dá para você oportunidade de batismo. Então nós já temos 2 pessoas lá na igreja, 2 lá. Será que tem mais alguém aí na igreja de freguesia? Tem mais alguém aí que precisa ir à frente? Oh, que bênção! Gente, eu nem conheço, eu não estou vendo vocês aqui, eu não sei quantos tem na igreja, mas Deus está vendo vocês. A tocha do evangelho, ela está acesa hoje, mas um dia ela vai se apagar. Hoje é o dia. Hoje é o dia de dizer, eu aceito, eu quero, eu preciso. Então, que bênção ver vocês. Deixa eu ver aqui, o pastor já está com a irmã Alice ali. Um segundo, irmã Alice, um segundozinho mais. Olha aqui, 2 pessoas aqui no Zoom. Vitor escreveu para mim, 2 pessoas aqui no Zoom, 4 na igreja, e aqui no YouTube. No YouTube tem alguém aqui que escreveu, eu preciso, eu quero. Alguém podia escrever para mim aqui se tem alguém, quantas pessoas, porque nós vamos terminar o nosso culto. Olha, eu já sei que tem aqui, por essa decisão, bênçãos. Olha, tem decisão aqui no YouTube, tem decisão aqui no Zoom, tem decisão aí na igreja. Irmã Alice, que bonito ver a senhora, minha irmã querida, aí dentro desse tanque batismal. Que lugar incrível, a senhora com as tuas lutas. E aí dentro do tanque batismal, olha, eu quero desejar todas as bênçãos do céu para a senhora, minha irmã querida. Jesus vem para nos levar para um lugar perfeito, para nos dar uma vida perfeita, e a senhora aceitou esse apelo de Jesus na tua vida. Nesse momento, o pastor Jean, ele te batiza, irmã Alice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Alice foi batizada. Que bênção, que bênção. Bênção para a irmã Alice. Obrigado, pastor Jean. Vocês que estão aí na igreja, pastor Jean vai ficar um pouquinho mais dentro do tanque. Olha, eu estou vendo vocês, gente, desculpa, eu estou de Petrópolis aqui, eu estou vendo vocês me ouvem aí, eu entendo. Tem um rapaz de camisa vermelha, eu não sei quem é você, mas Deus sabe quem é você. Deus sabe tudo de você. Parabéns por você. Do lado do meu amigo de camisa vermelha tem um irmão
Ele está de máscara branca. Deus te abençoe, meu irmão querido. Bênçãos para a tua vida. Essa tua decisão é uma decisão muito importante. Olha, tem um irmão de camisa verde do lado. Eu não sei quem é o senhor, mas quero desejar as bênçãos de Deus para a tua vida. Tem uma irmã que foi ali à frente, 4 pessoas. Bênção, minha irmã querida. Eu quero desejar o céu para a senhora de bênçãos. Quero desejar bênçãos para esses aqui no Zoom que disseram, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ser rebatizado. E o de Marques, você, meu amigo, bênçãos para a tua vida. Aqui no YouTube também, eu sei que teve gente aqui que aceitou. Bênçãos para todos, gente. Eu queria terminar esse evangelismo de Semana Santa, pastor Jean, orando por esse distrito abençoado, por essas pessoas queridas que aceitaram essa decisão, por esses irmãos queridos que querem viver ao lado de Jesus. E eu queria só terminar dizendo para nós, normalmente, as segundas são sempre mais difíceis. Segunda-feira, segunda chance, segunda milha, o segundo lugar. Mas em breve, uma segunda vai mudar toda a história dessa terra. Vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu espero que nessa segunda vinda de Jesus, ele possa olhar para todos nós e dizer assim, vinde bendito de meu Pai, e recebei por herança tudo que vos está preparado. Deus abençoe a todos nós. Eu quero te convidar a fechar os olhos e nós vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, louvamos o teu nome porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos abençoa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas decisões que nós acompanhamos hoje aqui na tua casa. 9 pessoas foram batizadas para a honra e glória do teu nome. Cuida dessas pessoas, Senhor. Cuida de cada passo na caminhada delas. Mas muitas mais aceitaram serem batizados, não hoje, mas em breve. Tem 4 pessoas aqui na igreja, um grupo no Zoom, um grupo no YouTube. Senhor, abençoa cada um desses teus filhos. Abençoe-os. Dá força para eles. Que a decisão deles possa acompanhá-los quando saírem da igreja ou dessa conexão. Abençoa esses filhos queridos teus que estiveram durante essa semana estudando a tua palavra, cantando, louvando, Senhor. Nós vamos sair agora de uma conexão, alguns vão sair da tua casa, mas nunca permita, Senhor, que nós saiamos da tua presença. Esteja conosco, nos acompanhe, abençoe o pastor Jean, irmã Raquel, os 3 filhos, dá bênçãos para a vida deles, Senhor, para que essas bênçãos sejam espalhadas para todos esses teus filhos. É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Amém. Bênçãos para todos vocês, eu quero desejar o céu para todos, hein? Foi uma alegria ter estado com vocês. Se a gente não se encontrar mais aqui, em breve nós nos encontraremos no céu. Bênçãos para vocês todos, queridos. Quero pedir
Bom, eu vou encerrar no melhor lugar do mundo. Olha só essa cruz de fundo representando o sacrifício de Cristo. Depois de uma cerimônia maravilhosa como essa, a cerimônia de um batismo, depois de uma semana com sermão que o pastor Heber nos proporcionou, com a presença de todos vocês conectados nas diversas mídias. Então, o que eu só posso dizer é muito obrigada. Muito obrigada por todos vocês, obrigada ao pastor Heber, obrigada a Deus, obrigada a Jesus Cristo pelo teu sacrifício. E saímos essa semana restaurados em Cristo. Que vocês tenham um feliz sábado na presença do Senhor. Parabéns a esses que se batizaram também e contem sempre conosco, porque a caminhada é dura, mas com certeza o fim dela vai compensar. Um feliz sábado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.